Voltando aqui à aula agora, vamos trabalhar agora com a parte de curva de solubilidade, tranquilo? Curva de solubilidade, basicamente, tem duas para a gente. A curva crescente, que a gente vai chamar de endotérmica, tranquilo? O que essa curva quer dizer? Ela quer dizer que quanto mais eu aumento minha temperatura, mais aumenta minha solubilidade. Se vocês perceberem aqui, minha solubilidade, o coeficiente de solubilidade, ele está sendo representado no meu eixo vertical e a minha temperatura ela está sendo representada no meu eixo horizontal. Então vamos lá. Quanto mais eu aumento minha temperatura, mais ele aumenta a solubilidade dele. Tranquilo? Esse tipo de curva é o tipo de curva de sólido em líquido. Um exemplo. O que fica mais fácil para eu dissolver? Açúcar em água. Se a água estiver quente ou se a água estiver gelada. Se eu for dissolver sal na água, como é que fica mais fácil para eu dissolver o sal? Com a água quente ou com a água gelada? Com a água quente, tá certo? Fica muito mais fácil de eu dissolver o sal. Ou seja, quanto maior minha temperatura, maior o coeficiente de solubilidade daquela solução. Tranquilo? Vamos aqui agora. Exotérmica. Exotérmica, eu tenho uma curva decrescente. Tranquilo? O que isso quer dizer para mim? Quer dizer que quanto mais eu aumento minha temperatura, menor é o coeficiente de solubilidade, menor é a minha solubilidade daquela solução. Um exemplo, são geralmente curvas de gases em líquido. Vou perguntar para vocês, coloquei aqui exemplo refrigerante, é um exemplo bom para vocês lembrarem. Quando eu tomo uma Coca-Cola, eu sinto uma sensação de maior gás, maior quantidade de gás na Coca-Cola gelada ou na Coca-Cola quente? Na Coca-Cola gelada. Você vê que quando a gente abre a Coca-Cola quente, o gás ele escapa todo. Por quê? Porque aquele gás ele não está dissolvido totalmente no líquido. Na Coca-Cola quente, no refrigerante quente, no refrigerante gelado, desculpa, o gás ele se mistura com maior facilidade, tranquilo? Ou seja, o coeficiente de solubilidade é maior quando a temperatura é menor, tranquilo? Temos uma terceira curva de solubilidade aqui, que essa curva ela ocorre com sais hidratados. Ela tem parte endotérmica, parte exotérmica. E ela tem um ponto aqui, ó. Ela tem um ponto que a gente chama de ponto de inflexão. É o ponto em que ela deixa de ser endotérmica para se tornar exotérmica. Tranquilo? Outro ponto que eu quero que vocês observem aqui numa curva de aquecimento, que geralmente cai em questão quando a gente estiver resolvendo as questões das listas aí, vocês vão observar. Ele sempre pergunta para você, ele te dá um gráfico desse e te pergunta se a solução que se encontra no ponto A, no ponto B ou no ponto C, se ela se encontra saturada, insaturada ou supersaturada. Coloca logo uma coisa na cabeça de vocês. Todo ponto acima da curva é de solução supersaturada. Todo ponto em cima da curva é uma solução saturada. E abaixo da curva, solução insaturada. Vamos responder esse exemplo aqui para poder passar para o outro assunto, tá? Aqui na questão diz, o gráfico a seguir mostra curvas de solubilidade para substâncias nas condições indicadas e pressão de 1 atm. Então ele me dá uma curva de solubilidade, me dá aqui 3 sais, NaCl, KNO3 e NaNO3. Tranquilo? E aí ele me fala assim na questão, a interpretação dos dados desse gráfico permite afirmar corretamente que, letra A, compostos iônicos são insolúveis em águas na temperatura de 0 graus Celsius. Não.
Na temperatura de 0 graus Celsius, nós temos aqui exemplos de compostos iônicos como o NaCl, que ele tem uma solubilidade a 0 graus Celsius. Então, eles não são insolúveis. Falso. Letra B. O cloreto de sódio é pouco solúvel em água à medida que a temperatura aumenta. Não. À medida, ele me fala sobre o cloreto de sódio. À medida que a temperatura aumenta, por mais que a curva se incline pouco, a curva ainda cresce. Se ela cresce, ela aumenta a solubilidade com o aumento da temperatura. Falso também. Tranquilo? Letra C. Sais diferentes podem apresentar a mesma solubilidade em uma dada temperatura. Verdadeiro. Olha aqui, ó. Nesse exemplo aqui, essas duas curvas se interceptam. Então, eles possuem a mesma solubilidade com a mesma temperatura. Outro exemplo aqui em cima, ó. Esses dois sais também se interceptam. Eles possuem a mesma solubilidade com a mesma temperatura. Então, letra C, verdadeiro. Letra D. A solubilidade de um sal depende principalmente da espécie catiônica presente no composto. Falso. Nada a ver. Aqui é um exemplo aqui, ó. Nós possuímos o NaCl e o NaNO3. O cátion aqui, ó, a espécie catiônica aqui é o sódio e aqui é o sódio, e eles possuem solubilidade totalmente diferente. Então, nada a ver. Letra E. A solubilidade do cloreto de sódio é menor que a dos outros sais para qualquer temperatura. A solubilidade do cloreto de sódio é menor não. Aqui, ó, até o intervalo aqui mais ou menos de 28 graus, antes de 30 graus um pouquinho, o NaCl possui solubilidade maior do que o KNO3. Então, falso. Tranquilo? E ficamos aí com a letra C. Valeu!